algumas observações sobre o ministro Alexandre Moraes, mas o maior símbolo da democracia são as eleições. E nós só tivemos eleições no Brasil graças à coragem e o destemor de Alexandre Moraes. Finalmente, os deputados da esquerda resolveram reagir em defesa do ministro. Na CCJ, vimos um bate-boca, uma discussão entre deputados de esquerda e direita. Os da esquerda estavam defendendo o ministro e suas ações, falando até que ele era o salvador das eleições, o garantidor da democracia, enquanto do outro lado, os deputados bolsonaristas desceram a lenha, sem dó, nas atitudes do ministro, revelada pela Folha de São Paulo. Veja. Fica aqui um questionamento muito sério. Quando a justiça pratica uma injustiça, a quem devemos recorrer? O que foi exposto na mídia desde ontem pela Folha de São Paulo, e lembrando que a Folha de São Paulo é de longe um partido de direita, é de longe uma mídia de direita, lembrando que quem expôs tudo isso foi Glenn Greenwald, que de longe é um jornalista conservador. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Eu quero aqui ler o que escreveu o jornalista Cláudio Dantas. Ele disse assim: é nesse contexto que surge a denúncia da Folha, pelas mãos do inefável Glenn Greenwald. Para além de coincidência, o simbolismo aqui também parece evidente. O carrasco da Lava Jato agora expõe as arbitrariedades de Moraes, com mensagens que escancaram a sobreposição dos papéis de investigador, acusador e julgador. Trata-se, portanto, de um emissário acima de qualquer suspeita. Diferentemente de inquéritos conduzidos pelo ministro delegado, aqui as provas são abundantes. Não só mensagens, mas áudios mostram que Moraes também sobrepôs suas funções como ministro do STF e presidente do TSE, criando uma espécie de gabinete compartilhado no qual auxiliares das duas cortes eram usados informalmente para fabricar relatórios encomendados pelo próprio ministro Alexandre de Moraes para embasar as suas próprias decisões que, visto, já estariam todas tomadas. Quando ele cisma, é uma tragédia, diz um dos assessores. Nas palavras de um articulista do jornal, a decisão de queimar etapas em segredo e simular passos desse processo, por sua vez, indica que Moraes escolheu ignorar alguns limites à sua autoridade. O Supremo, disse o jornalista, parece encurralado, mas soltou uma nota para negar qualquer ilegalidade. Diz que tudo foi feito nos termos regimentais. Todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Quem duvida? No Senado, a oposição volta a carga para que Rodrigo Pacheco paute impeachment de Moraes. As circunstâncias mudaram de fato, mas estaríamos ou não naquele ponto de não retorno? Ele cita ainda o ministro Dino e o ministro Gilmar, e ele questiona se eles vão rever o entendimento sobre as bilionárias emendas do Congresso, correndo o risco de humilhação pública. Jobim, que ele cita, um ex-ministro do STF, que também se manifestou sobre tudo que vem acontecendo no Brasil, dizendo: Jobim vai retirar o que disse em rede nacional? A Folha de São Paulo recuará na matéria? A Globo virá em socorro do ministro Alexandre de Moraes? A cada dia, diz o jornalista, avançamos mais um pouco no caminho já trilhado por gente da laia de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Quantos mais precisarão ser presos ou mortos? Indaga aqui o jornalista do jornal Gazeta. Senhora presidente, o momento é muito sério e a CCJ, eivada aqui de juristas, eivada aqui de advogados, deveria nesse momento estar falando exatamente sobre esses assuntos aqui. A Suprema Corte do Brasil, mais uma vez, interferindo nas nossas atribuições. E agora, se tudo aqui for real, e eu não quero ser leviano, não estou aqui acusando ninguém, mas se for comprovado e que houve mesmo esse tipo de interferência, o ministro Alexandre de Moraes colocou em xeque o moral do STF, que infelizmente anda muito baixo diante da população brasileira. Perseguição política. Perseguição a bolsonaristas, perseguição a todas as pessoas que têm algum tipo de vínculo com o presidente Bolsonaro. Pela ordem, senhora presidente. Eu estou ouvindo algumas observações sobre o ministro Alexandre de Moraes, mas o maior símbolo da democracia são as eleições. E nós só tivemos eleições no Brasil graças à coragem e o destemor de Alexandre de Moraes. Essa é a colocação que eu gostaria de fazer. Entrar nesse debate sobre a questão rumorosa em alguns setores da imprensa de
que envolve o ministro Alexandre de Moraes, eu quero, concordando com o deputado Paulo Magalhães, dizer que o ministro Alexandre de Moraes tem sido fundamental no combate aos atentados, a ameaças ao Estado democrático de direito no Brasil, ainda tão frágil. É bom que se diga que o sistema brasileiro de justiça tem um sistema acusatório que prevê o papel bem definido do juiz, da acusação e da defesa. Mecanismos como oralidade, o devido processo legal marcado pelo contraditório. Há um processo bastante rico que permite que o Poder Judiciário no Brasil funcione, opere. E me causa espécie, presidente, uma tentativa de colocar sinal de igualdade entre as notícias publicadas na Folha de São Paulo, que visam atingir o ministro Alexandre de Moraes, e a farsa da Lava Jato, onde se viu um conluio entre o juiz e a acusação. É muito importante nós separarmos o joio do trigo. E o bolsonarismo tenta confundir a população brasileira, insinuando que é tudo a mesma coisa, tá vendo? O que aconteceu na Lava Jato acontece agora. Isso é uma grande falsidade e é muito perigoso. Presidente, isso é típico à parte para falar sobre o tema. Presidente. Se ele quiser falar sobre esse tema, tem que pedir tempo de liderança. Presidente. Tem que ser regimental. A lei é para todos. Procede o que Vossa Excelência encaminhou, então peço Presidente, que Vossa Excelência se atenha ao presidente, tema não é razoável, então vou usar o tempo para falar da matéria em questão. Não é razoável o deputado tentar cercear minha palavra. Ficou sentidinho, porque eu apontei o dedo e aponto para o bolsonarismo. Só pode falar no de líder, esse que é o regimento. Só pede presidente, eu vou falar sobre a matéria. Deputado Orlando. Vou falar sobre a matéria, sem o projeto de lei 515. Vossa Excelência com a palavra assegurada, a gente só pede então que o regimento seja cumprido, que Vossa Excelência o projeto então se de lei atenha... 515. Porque é muito grave, presidente. A senhora sabe o papel que tem a CCJ. A CCJ não pode ser o lugar para ataques ao Poder Judiciário. O deputado Feliciano falou, temos que apurar, vamos apurar. Mas é importante separar o joio do trigo. O conluio da Lava Jato nem de longe aparece. A Justiça Eleitoral não tem juízes próprios. Há uma série de observações a serem feitas, presidente. Eu quero fazer essa ressalva, agradeço a vossa paciência, agradeço mesmo, porque não podemos desinformar a população brasileira. Esse é o motivo do meu protesto. O deputado Orlando está coberto de razão. E penso que tentam se equiparar coisas que não são equiparáveis. E tentar encobrir o que esse país vivenciou, aí sim, de conluio entre a oposição, ou em conluio entre a Procuradoria, que faz a oposição, ou faz a acusação, melhor dizendo, e o próprio juiz. O juiz da Lava Jato, que favoreceu uma parte, que favoreceu a Procuradoria à época e fez esse conluio que atenta contra a própria democracia, o Estado Democrático de Direito, também deve ser considerado um juiz ladrão. Presidente, nós temos uma catilina no Supremo Tribunal Federal. Nós temos um traidor da pátria na Suprema Corte do nosso país. Tem utilizado de maneira sombria, de maneira suja, atacar bolsonarista, deputados, ex-presidente da República, influenciadores, jornalistas, a imprensa, utilizando de maneira suja e criminosa para forjar inquéritos e incriminar a ala da direita no nosso país. Eu quero questionar os nobres parlamentares se nós vamos ficar calados perante tamanha infâmia, perante tamanho crime contra a nação brasileira, crime contra a democracia do nosso país, usar o TSE de maneira vil, de maneira covarde, de maneira suja. Nós não podemos aceitar, isso é um ataque à democracia. Não foi pegar um batom e escrever "perdeu Mané", que foi um ataque à democracia, mas sim as decisões do ministro Alexandre de Moraes.
o Parlamento, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal não pode ficar calado perante tantas acusações claras e até confissões do próprio ministro. Fica o questionamento. O Congresso, que construiu a Constituição Federal de 1908, vai honrá-la ou vamos deixar apenas um ministro da Suprema Corte ultrajar, rasgar a Constituição Federal, atacar a democracia do nosso país, transformar esse país numa verdadeira ditadura do judiciário? A pergunta que fica é, se o ministro Alexandre de Moraes estivesse colocando ou estivesse colocado na cadeia deputados, jornalistas e influenciadores de esquerda, se os deputados petistas e lulistas estariam defendendo o ministro, ou estariam no lugar dos bolsonaristas, reclamando, denunciando e pedindo o impeachment do ministro do STF. Qual seria a atitude deles?